Honoráveis ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Antes de apresentar o convidado de hoje, repriso que já está no ar a nossa página na internet, que pode ser acessada no endereço www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Nele, o honorável ouvinte pode se inscrever, enviar análise, comentários e sugestões, inclusive por mensagem de voz, clicando no ícone do microfone situado na parte inferior à direita da tela. Por meio do site será possível acessar também a todos os episódios e novidades, inclusive os futuros blogs com os textos de nossa lavra e de futuros convidados. Visite-nos! No episódio de hoje, recebo Sandro Abel Souza Barradas, policial penal federal e atual diretor de políticas penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o qual conversarei sobre a avaliação dele acerca das boas práticas implantadas em diversas unidades da Federação, no tocante à utilização da mão de obra prisional e ensino nas unidades prisionais, bem como sobre as ações desenvolvidas por aquela diretoria para o fomento e incentivo à aproximação com o setor fabril e instituições de ensino para a melhoria do sistema prisional. Bom, meu amigo, você tem acompanhado já algumas das nossas conversas anteriores. Eu iniciei esse projeto focando na questão do trabalho, a utilização da mão de obra prisional, para até responder algumas indagações que algumas pessoas que nos perguntam como funcionava, como é que se conseguiria contato com unidades prisionais, como um empresário consegue ter acesso, como se utiliza a mão de obra. Nós começamos com o Dr. Marcelo, ele deu uma explanação da utilização da mão de obra. Posteriormente, eu fiz a abordagem a 2 diretores de unidades prisionais em Minas e acho que nada mais oportuno do que falar com o diretor de políticas penitenciárias, né? A questão da política nacional, em algumas das conversas, principalmente o Paulo Henrique, eu me recordo bem, quando ele cita, quando eu pergunto os desafios, a necessidade de uma política nacional voltada para o incentivo e que esse incentivo retorne em benefício para a unidade prisional. Nós que já tivemos em outros estados, conhecemos algumas iniciativas, talvez seja o momento mais oportuno para que venha do diretor de políticas penitenciárias, tanto falar do que já existe, como de projetos para o futuro. Mas antes de tudo, acho que o importante, se eu fosse te apresentar, eu te apresentaria primeiro como meu amigo, Sandro Abel Souza Barradas, e para contextualizar tudo, o chefe da captura. Missões especiais. É isso aí. Então, mas eu deixaria assim que você mesmo fizesse a sua apresentação. Fique à vontade. Olá, doutor Washington Clark dos Santos, é uma referência para mim no sistema prisional, na Polícia Federal. E a nossa história, ela se encontra no mundo educacional. Então, acho que isso é bacana contextualizar isso. Eu sou filho do Piauí, do seu Barradas, dona Sandra, pai do Matheus, esposo da Érica. Minha primeira cria profissional é na Polícia Civil do Piauí e uma das principais ferramentas que eu consegui levar fora a experiência foi a importância das atividades educacionais. Por que isso é importante? Porque essa história, quando eu entro no Departamento Penitenciário Nacional em 2006 como agente federal de execução penal, na época agente penitenciário federal, em 2009 eu tive minha primeira experiência na AMP como assessor do DEPEN na questão do curso de formação, e o Dr. Washington Clark dos Santos era o coordenador de todo aquele mundão de cursos, de alunos, de gestão de cursos, dos supervisores, e dali eu acho que a gente tirou uma das primeiras grandes experiências, e dali a gente tem a plena certeza que é a ferramenta principal para qualquer ação de política penitenciária que nós possamos ou pretendemos fazer. Nós temos que ter a sala de aula bem disponível, um podcast bem disponível, uma capacitação online bem disponível para que a gente possa incentivar as pessoas a participarem. Entrei no DEPEN em 2006, trabalhei em Catanduvas, em Mossoró. Em 2012, mais uma vez, meu encontro com o Dr. Washington Clark dos Santos, vim para ser assistente
assessorar na inteligência penitenciária do sistema penitenciário federal, onde a gente teve a chance de montar os nossos primeiros cursos de inteligência a nível de Brasil, e ali a gente conseguiu ter um pouquinho mais da realidade brasileira, dos 26 estados e o Distrito Federal. Foi de suma importância aquela experiência que hoje gera um protagonismo muito grande, mas a nossa história, aquele momento, e o Dr. Clark, na época, o coordenador de inteligência do Sistema Penitenciário Federal, desafiou os nossos servidores. Então aquele frio da barriga foi vencido pela sua ousadia, a sua visão de futuro, e aquilo foi de suma importância para o crescimento do Sistema Penitenciário Federal. Mas, principalmente, por nos conectar a praticamente todos os homens e mulheres de inteligência, de segurança pública e em especial do sistema prisional do Brasil, e a partir dali a gente tem uma fotografia, naquela época focada no crime organizado, mas naturalmente a gente conseguia visualizar o vazio de uma matéria tão importante. Socialmente, todos acreditam que aquela é a regra, tem que ter o trabalho prisional, mas naturalmente, até 2018, 13% do sistema prisional brasileiro tinha internos em atividades laborais remuneradas e não remuneradas. Isso é muito importante a gente ter esse apontamento. E aí no ano de 2018, um novo reencontro. Agora o Dr. Washington Clark dos Santos, diretor de inteligência, e com a sua parceria junto com o Fabiano Bourdion, o convite, ele era o diretor substituto, o convite para que nós assumíssemos esse desafio da política penitenciária. E aqui estamos. E o primeiro desafio, Dr. Clark, foi ter uma fotografia da nossa política. Para ter essa fotografia, nós precisávamos de informação. E o sistema prisional ainda é muito carente de informação, mas já está bem melhor do que 2018, final de 2018, quando assumimos essa nova fase, e aí sim, não tem mais treinamento, porque você assume a pasta e você tem que conhecer as dificuldades para poder, 4 anos depois, 8 anos depois, 12 anos depois, a gente entregar algo diferente do que estava sendo realizado à época. E o primeiro passo foi buscar informações. Na época nós não tínhamos um dado atualizado, mas nós tínhamos áreas técnicas, a nossa coordenação de trabalho, e naturalmente essa coordenação ela tinha informações pelos pontos focais. Então nos dava um valor muito aproximado, depois comprovado pelo nosso SISDEPEN, nos remitia uma informação aproximada, mas não precisa, de quantos presos no Brasil nós tínhamos trabalhando. Então nós estimávamos de 12% a 14%. E no ano de 2018, 6, 7 meses depois, nós tínhamos a noção que nós tínhamos uma situação muito difícil. 13% dos presos em atividades laborais no país, fazendo algum tipo de atividade. Muito delas, limpeza, manutenção das unidades prisionais, e aí uma falta muito grande de um apoio institucional ou de outras instituições, ou da própria gestão em alguns estados, e principalmente a abertura para que a sociedade conhecesse um pouco do sistema prisional, para que a sociedade, através do empreendedorismo, conseguisse entrar nas unidades. E aí vem um dos pontos principais disso tudo, a falta de conexão do sistema com o mundo exterior, a falta de conexão dos nossos gestores com o mundo exterior. Por que é importante trazer esse dado? Porque nós já tínhamos em alguns estados, como Minas Gerais, São Paulo, que eu acredito ser a escola do sistema prisional brasileiro, e quando eu falo isso, é desafiador, porque nós estamos no ano de 2022, e eu já falava isso com uma simplicidade há 5 anos atrás, quando algumas pessoas criticavam São Paulo, mas São Paulo é um mundo. Hoje, com menos de 200 mil presos, mas na época com 230 a 240 mil presos, mais de quase 30 mil servidores, fora colaboradores. É um mundo. A América Latina não tem um sistema igual a São Paulo. E quando foi possível a gente ter os primeiros contatos, conhecer as metodologias de trabalho, o profissionalismo de São Paulo, a gente sabia que estava lidando ali com, para mim, uma das maiores escolas prisionais da América Latina e, se duvidar, do mundo. Tendo em vista a questão do estado de São Paulo, quando nós, tanto na primeira passagem quanto na segunda, o grande desafio era trazer os gestores do sistema prisional de São Paulo como nossos aliados. Que a gente tinha era que São Paulo atuava um pouco desconectado pelo seu poderio, pela sua pujança, trabalhava desconectado da instituição nacional. Quando você fala, e você fala com muita propriedade, porque
Eu acho que dos desafios que nós atribuímos às equipes, sempre foi, pessoal, primeira missão, São Paulo, porque se a gente conseguir trazer São Paulo, a gente traz o resto do Brasil. Então, a importância que a gente dava para aquele sistema. E quando tu falas 200 mil presos, 30 mil servidores, eu já coloco para ti mais um desafio. Como conjugar as políticas penitenciárias voltadas para melhorar a dignidade da população carcerária e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de trabalho para os profissionais do sistema prisional? Muito bem esclarecido aqui, e é de suma importância entender esses momentos. Se São Paulo é uma referência, ela entrando no circuito nacional, participando, ela vai ser uma referência para todos os estados. E esse foi o grande desafio. Então, o primeiro desafio foi essa troca de experiências, de informações, de conexão. E aí, naturalmente, a política implementada em São Paulo é de suma importância já trazer um ponto que eu acredito que foi fortalecimento para as políticas públicas no sistema de São Paulo. E isso vai ser uma referência no futuro para o Brasil. Nós estamos falando já em torno de quase 8 anos do processo de automação. Eu acho que foi uma das maiores ferramentas que São Paulo fez com mão de obra não prisional dos seus próprios servidores, na época o gestor, e eu tentei buscar compreender, Dr. Washington, posteriormente, por que São Paulo era tão isolado. Porque é o mundo, não criticando os gestores antigos, depois tentando buscar a percepção deles. Claro que se ele tivesse a percepção a nível de Brasil, não tenho dúvida que nós teríamos avançado muito mais rápido pela referência de São Paulo. São Paulo iniciou com o Dr. Lorival uma ferramenta poderosa. Ele fez uma seleção e os melhores projetos para um processo de automação. E esse foi um dos pontos principais. Por quê? São unidades gigantes, o servidor tinha que entrar dentro da galeria, dentro dos pavilhões, e isso torna, ao longo das gerações, nós não estamos mais falando de uma população carcerária da década de 90, do início da década de 2000, porque do início que já começou ali as grandes rebeliões, mas lá atrás, aonde seria natural andar no meio dos presos. E não é, porque essa metodologia causou muitos danos nas questões de motins, crises, e isso afastou o homem do sistema de qualquer outro protocolo que poderia melhorar a nossa política, em especial a política de trabalho. Então são fatores que retardaram esse processo. E aí, início dos anos 2012 a 2014, iniciou um processo gradativo de automação. Hoje, no ano de 2022, São Paulo tem manutenção de mais de 90% dos presídios automatizados. Isso melhorou a rotina, qualificou a saúde dos servidores. Com a automação, tudo avançou. A dignidade do trabalho, e naturalmente o que dificultava o processo interno para uma qualificação de mão de obra começa a ter outras proporções. E o desafio é para esse próprio servidor ter uma visão mais ampla no futuro e saber, mesmo sendo um sistema grandioso, complexo, a gente pode chegar a números transformadores, porque se nós já temos facilitadores num processo de segurança, como a automação, que é uma ferramenta poderosíssima, em nenhum momento aqui diminuindo a capacidade efetiva, porque o efetivo ele tem que ser proporcional aos postos de trabalho. Essa é a nossa defesa. O São Paulo trouxe esse modelo que muitos estados já estão buscando. Mato Grosso do Sul já começa um piloto. O nosso presídio federal já também em Brasília já está bem próximo de implementar esse projeto agora no ano de 2022. E isso vai tomar proporções maiores. Para quê? Para que seja um facilitador. Mas nós temos um porém. Se nós esperássemos, por exemplo, desde 2016 nós conhecemos a automação. Então o sistema prisional ele não pode esperar o amanhã. A gente tem que viver o hoje. E esse é o recado para os nossos policiais, para os nossos gestores. Vamos iniciar hoje o processo. Vamos iniciar hoje as experiências que nós possamos vir a ter com o mundo exterior, com empresas, convidando empresas para conhecer o sistema prisional. Mostrar o modelo que está sendo implementado hoje. E eu posso trazer Brasília, Distrito Federal, um ambiente prisional com mais de 20 anos sob total controle do Estado. Se você ter uma noção, as organizações criminosas elas não tiveram força no Distrito Federal. Não vou dizer que não tenha pessoas ligadas a organizações criminosas, mas elas não tiveram porque elas não tinham a capacidade de comunicação que o celular proporcionava. E qual era o segredo aqui? Arquitetura e procedimento. Porém, poderíamos estar muito mais avançado na questão da execução penal, da assistência. E se isso tivesse sido iniciado há 10 anos atrás, nós teríamos hoje em Brasília uma referência muito mais fácil de ser visitado. Então, é um ambiente pequeno. A Papuda, nosso complexo da Papuda é um ambiente onde concentra as unidades prisionais e ali seria uma ferramenta de visita técnica muito mais bem explorada a nível nacional.
como foi a nível de procedimentos. Nós trazíamos, na época, promotores, servidores de outros estados e indicávamos que visitasse a Papuda. E todos saíram encantados. Uma unidade com 4.000 presos, sem nenhum material ilícito lá dentro. E quando identificado, retirado. Você foi feliz ao pontuar sobre essa questão, principalmente da automação. Eu tive a felicidade de conhecer o Marcos e toda a equipe lá em São Paulo, em visita. Na visita mesmo, eu fiquei impressionado com a qualidade de manutenção das unidades muito antigas, porém muito bem cuidadas, já ali observando a forma de gestão em que se utilizava a mão de obra carcerária para manter a qualidade da unidade, fornecendo um melhor ambiente de trabalho. E nessa toada, quando tu falas da questão do Distrito Federal, nós podemos falar de Santa Catarina e vamos falar também da questão de trabalho, a necessidade que nós temos de dar publicidade das boas práticas, soluções oriundas do trabalho do servidor, mas soluções também vindas de fora, de universidade, do empresariado, porque a gente sabe, o Marcos mesmo, em São Paulo, eu sei que a rotina é pesada porque a partir do momento que nós tomamos conhecimento, fomos a São Paulo, trouxemos o projeto, são muitos estados, são muitas unidades, e é preciso, para a gente ganhar velocidade, de buscarmos também a experiência, a expertise, a estrutura de empresas que possuem também essa rotina. E aliada ao conhecimento do servidor e à capacidade da empresa, a gente possa gerar a ampliação dessas rotinas da automação para evitar ao máximo esse adoecimento do policial penal. Perfeito, pô, perfeito. Dando uma pausa aqui, eu lembro quando eu visitei, o motivo era outro, mas na região de Prudente, nas unidades próximas a Prudente, e eu tive a felicidade de conhecer a unidade de Tupi, em São Paulo. Eu já tinha ido em Presidente Venceslau II, estava no processo de automação de algumas alas, mas eu tive a oportunidade de ir na unidade de Tupi, dirigida hoje, da época 2016 até hoje, pela diretora Adriana, doutora Adriana. Tive a satisfação de ver a percepção de uma servidora. Eles me falaram da questão de atestados médicos, tinha diminuído o número de servidores afastados. Eu tive a chance de falar com a servidora que estava fazendo controle de pátio. Foi natural o sorriso dela. Foi muito bacana, porque quando eu perguntei, primeiro a preocupação, né? Ela se sentiu amparada e isso tem reflexo em todos os resultados que estão acontecendo naturalmente na sequência. E de novo, o senhor falou duas palavras de suma importância. Uma é o segredo de São Paulo, gestão. E gestão com pouco. Nos últimos anos eu sempre usava o termo escassez. O gestor do sistema prisional, e o senhor foi gestor na Secretaria do Sistema Prisional de Minas Gerais, um sistema complexo e gigante, o sistema ele trabalhou muitos anos na escassez. Agora o senhor imagina, Dr. Clark, imagina você ouvinte, se um gestor que trabalhou na escassez, sabendo se virar nos 30, buscando apoio, imagina esse gestor trabalhando no lucro. Imagina esse gestor trabalhando na prosperidade. Imagine esse gestor trabalhando na abundância. Isso é real? Precisa ir na Europa? Não. Os presídios do Brasil são melhores que muitos fora do Brasil. Não precisa nem ir lá para dizer. Muito melhores que presídios americanos, porque eu consigo contextualizar pela arquitetura. E quando eu falo isso, eu trago uma lei de 1978. Em toda fala minha, eu gosto de repetir a fala do meu pai, o seu Barradas, perito criminal, professor do Piauí. Em 1978, quando ele contava as histórias. Nós temos uma lei do fundo rotativo em Santa Catarina. E aqui é de sua importância para você que está ouvindo agora. Pode ser que você nem carreira prisional você esteja seguindo, mas você diz, o que é esse sistema prisional? E aí você vê uma lei que diz 25% da remuneração do preso, eu pago um salário, ou até mais, mas 25% retorna para o sistema prisional, não para o Estado, para o sistema prisional, em benefício do trabalho prisional. E aí o que envolve o trabalho prisional? Segurança, melhoria da qualidade de trabalho e melhoria das instalações. E a gente está falando de 1978, ou como disse o Barrada, 1978, e aí a gente chega em 2019. Em 2019, Santa Catarina retornou para as suas unidades 30 milhões de reais. 2018, 25 milhões de reais. Aí você vai dizer, e quanto é que retorna nos outros estados? Não sei, não sabia.
E por que retorna lá? Por causa daquela lei de 1978. Então, há muitos anos, Santa Catarina vivia na abundância? Não. Santa Catarina, em 2012, paralisou uma onda de ataques de organizações criminosas. Santa Catarina virou manchete nacional e internacional desses ataques. Transferência de presos para federais. Isso quer dizer que Santa Catarina, essa abundância toda, estava tendo ataques, crises. Não, porque a lei existia, mas na prática não rendia quase nada para o sistema prisional. E aí entra um personagem importante. E aqui a gente vai começar a citar alguns personagens dessas histórias. Entra um personagem que hoje tem 34 anos de carreira. Mas ali ele começa a chegar nessa trajetória da ponta à secretária adjunto, à assessoria especial. E ali ele participa de um processo de transformação, de revolução da segurança, com apoio, claro, do sistema penitenciário federal. Se não existisse sistema penitenciário federal, o que seria do nosso país, como diz Fabiano Bourdion? É só tirar e ver aonde botar esses presos que causaram algum problema. E aí, em 2016, começa a acontecer algo timidamente. E, de novo, doutor Clark, e se não tivesse essas conexões, possivelmente a gente nem saberia das boas práticas. Por quê? Porque o gestor está apegado ao seu dia a dia. Por isso o papel de um Departamento Penitenciário Nacional, por isso um papel de conselhos que acompanham, da sociedade civil, para levantar a mão e dizer assim, visite tal local. Só que alguns anos atrás isso não era um lema, porque acreditava-se que visitar um local não é a mesma realidade da outra. Mas mais na frente eu posso até falar de programas, porque se não fossem esses programas que não serviam naquele momento para outros estados, hoje nós não teríamos oficinas em alguns locais, porque aquele estado não faria, porque ele não tinha a visão. E aí esse personagem Leandro vira secretário. E em 2016 começa uma verdadeira revolução no sistema prisional de Santa Catarina. E eu vou dar uma pausa em 2020 nesse cenário. Hoje o sistema de Santa Catarina não é aquele sistema que ele veio da raiz, sendo construído. Tem problemas? Tem, nós estamos lidando com pessoas. Então você está lidando com presos, são pessoas. Então naturalmente você vai ter problemas. Mas imagina só, nós não tivemos mais grandes crises. Agora imagina só um sistema que vem crescendo e que fecha uma fase com o primeiro grupamento aéreo do sistema prisional da Polícia Penal Brasileira. E aí em 2019, numa reunião com o Fabiano Bourdion, o Leandro convidou para visitar Chapecó e Curitibanos. E olha que interessante. Quando nós chegamos em Curitibanos, nós imaginávamos encontrar realmente um local interessante, com boas práticas. Rodamos muito, foi uma comitiva grande. E nessa comitiva nós tínhamos mais de 83 pessoas de vários estados. E Santa Catarina montou toda uma logística para transportar esses gestores. E nós chegamos em Curitibanos e nós não entramos na prisão. Aquilo que era um sonho, aquilo que era algo, não, mas isso não é possível, isso não é real, isso não existe. Quando nós entramos, claro que o ambiente, a natureza, o clima naquele momento ajudava muito para que a gente estivesse se sentindo bem confortável naquele local. Mas quando nós entramos dentro do pavilhão do Clark, nós entramos dentro de uma fábrica. E aquilo me impressionou bastante. Eu conto nas minhas histórias que a lágrima desceu. Claro que eu me mantive duro ali, mas eu disse, não é possível que um negócio desse exista. Entramos nas celas e não tinha ninguém nas celas. E essa história já era contada nos eventos, já tinha matéria. Só que no corre-corre do gestor, ele não para, não. Não deve ser tão assim. E a partir dali virou uma política fortalecedora às boas práticas. Mas ainda faltava mais. Ali era uma unidade com 1.000 presos e que a prefeitura apoiava, que a sociedade apoiava e parecia um mundo perfeito. Só que se a gente voltasse lá atrás, a prefeita não queria, a sociedade não queria e ela estava no seu segundo mandato e era uma das maiores defensoras do sistema prisional. Ela já veio a Brasília em vários eventos falar da importância do sistema prisional na cidade dela de Curitibanos. E aí a gente deslocou para Chapecó, complexo prisional, hoje muito mais avançado. Agora imagina nesses últimos 3 anos o tanto que avançou, o tanto que é produzido e mais uma vez nós entramos dentro de fábricas e mais fábricas. É possível, é real, mas o que foi o segredo fora o fundo rotativo? A humildade do gestor. É essa ferramenta do Clark que nós temos que conscientizar os nossos policiais penais e os nossos gestores. Quando a humildade bateu na porta, tanto do empresário como do sistema, a coisa casou. E aí a pessoa disse, mas
precisa, e foi bacana que a gente andando com aquela multidão de convidados, 83, fora todos os convidados do estado, nós tínhamos ali para mais de 100 pessoas, andando dentro da cadeia, dentro da unidade, do jeito que eu gosto, da cadeia, do chão de fábrica, caminhando no meio dos internos trabalhando, e nós tínhamos todo um protocolo de segurança. E eu parei para observar, o grupo de intervenção estava ali próximo, porque realmente nós tínhamos muitas pessoas, então não perdeu a segurança, e eu pude perceber a flexibilidade operacional. Não quer dizer que eles estavam omissos, que eles conseguiram adaptar o procedimento, a percepção de segurança, mantiveram nossa segurança, de fácil retomada. Se nós tivéssemos um problema, nós tínhamos um apoio para aquele grande movimento, e eu não tenho dúvida, porque eu conheço também o outro lado da intervenção, que a gente conseguiria sanar qualquer crise ali dentro. Mas em nenhum momento nenhum interno parou de trabalhar, nenhum interno parou de seguir o protocolo. Claro que quando tinha algum falar com as autoridades, mudava um pouco o ritual ali para poder dar atenção, mas a segurança se adaptou ao novo mundo. Meses depois nós tínhamos um ministro da Justiça dentro daquele complexo. Meses depois nós tínhamos 15 estados visitando. Meses depois já tínhamos antes, mas parece que vira notícia nacional quando é o boca a boca dessa troca de experiência. Partindo da visão das comitivas que estiveram em Santa Catarina, você tem um registro, após essas visitas, quais os estados implementaram, qual o impacto dessas implementações Brasil afora, e também já fale o que um empresário precisa, como o DEPEN trabalha nesse sentido de fortalecer o incentivo ao que o empresariado vá para a cadeia. Então vamos lá. O primeiro ponto é de trás para frente, para ficar mais fácil. Eu acredito que desde 2017, 2018, fora as políticas que o DEPEN já implementa, que a gente vai falar ao longo, né, que eu acho que a conversa aqui vai longe, né, não vai só na edição, o selo Resgata, que é um incentivo, isso já tem alguns anos o DEPEN fazendo, nós mantivemos, porque é uma excelente prática, incentivar, certificar os empresários que participam da política de trabalho prisional. A gente tem uma ampliação, claro, nós passamos pela pandemia, deu ali um equilíbrio, mas nós não diminuímos, porque quem já estava estabilizado, né, estabelecido no sistema prisional, continuou, porque também tem o apoio empresarial para aqueles que estão saindo, que já podem sair das unidades prisionais. Mas uma das ferramentas mais poderosas é o selo Resgata, e ela é uma luz quando a gente fala das boas práticas. Pegando esse exemplo daquela visita, o que aconteceu depois, também lembrando que já teve laboratórios anteriores, onde os estados levavam estandes para mostrar os seus resultados. Mas eu quero pegar esse marco de 2019, se eu não me engano, ali final de maio, junho de 2019. Tocantins, em pouco tempo, fez um fundo rotativo. Tocantins viveu um ciclo, e hoje eu vou pegar a fala do Cristiano Tavares Torquato, nosso coordenador do departamento. Torquato visitou Tocantins e ele trouxe uma frase muito poderosa. Ele conseguiu ver em tão pouco tempo como uma instituição ganhou tanto respeito pela sociedade. É reconhecido, claro que todas as pessoas são reconhecidas, mas você percebe quando há algo diferente. E ele percebeu, ele não tinha visto isso no Brasil. Então nós tivemos uma grande transformação no sistema de Tocantins. Era da Polícia Civil, depois mudou e virou o sistema prisional, de administração prisional. Lembro muito bem do ex-secretário indo naquela comitiva com sua equipe e ele saindo de lá dizendo: nós vamos ser referência. Nós somos pequenos, então nós não podemos, pequenos em número de presos, acho 4, 5 mil presos, nós não podemos, não tem nem justificativa para que a gente não atinja a excelência. Os números são altíssimos de Tocantins. E mesmo com a transição, nós acreditamos que a gestão conseguiu aquele boom da transição, mas não vai baixar, vai crescer mais e mais. Por quê? Porque eles conseguiram criar foco e visão. Então foi uma das frases que me chamou muita atenção. Criou o fundo rotativo, claro que vai levar um tempo para a gente ver a configuração de retorno financeiro, porque depende das empresas. Nós temos o segundo caso, Espírito Santo, na época o secretário Cruz trouxe uma visão muito empreendedora para a gestão e ele conseguiu trazer uma visão de futuro muito poderosa. E ele foi um dos que falou: nós vamos fazer o fundo rotativo no Espírito Santo. O estado do Ceará já tinha, nós não sabíamos, mas já tinham, e vai ter um ponto específico do Ceará. Mas eu quero chamar o estado que disse que não batia.
E aí, claro, com muito respeito, todos os secretários se conhecem. O Dr. Murilo disse, Abel, a ferramenta lá não funciona para a gente aqui. Nós não temos esse tanto de empresa. E eu falei para ele, mande sua equipe para conhecer. Pode ser que tenha uma porta. E o que aconteceu? A gestora do Murilo voltou com uma fábrica de colchão. De novo, na visita técnica, a coordenadora Kelly voltou com a fábrica de colchão. Murilo, no estado do Maranhão, que acho que nós vamos falar um pouquinho mais adiante também, porque muitas pessoas, quando se fala estado do Maranhão, lembram de Pedrinhas, e a gente tem que falar realmente da gestão do Murilo e como ele conseguiu transformar com a equipe, com o apoio do Estado, o sistema prisional daquele estado também. Mas olha o que é interessante que o Dr. Clark perguntou. Como incentivar? Nós trouxemos uma ferramenta, eu acredito que ela seja a mais poderosa, que é o network, através da capacitação, do conhecimento. Mesmo com a pandemia, nós saímos do presencial e fomos para o online. Então, nós marcamos um evento no estado X, esperávamos X pessoas, não veio nem a metade. Mas o evento já tinha resposta porque aquele efetivo que nós botamos a mais era o efetivo que a gente queria buscar, de abrir portas, mas mudar a mentalidade. Mas, infelizmente, nos nossos primeiros eventos, aquelas pessoas que não teriam nenhum conhecimento com essas práticas de trabalho prisionais, muitas não foram. Mas nós persistimos, que é o nosso policial penal do interior, de uma cidade metropolitana, lembre de Curitibanos, Chapecó, não é capital, é no interior. Então, percebemos esse segredo de também trazer o gestor do interior, porque às vezes a simplicidade faz se transformar numa coisa grandiosa. E foi o que aconteceu com esses gestores de Chapecó e Curitibanos, que ousaram. E quando você entrevista eles, eles dizem, eu queria fazer mais. Eu sei que era possível fazer mais. E você vai ver, de novo, a simplicidade. Coisas simples fazendo grandes eventos e ações grandiosas. Eu não poderia deixar de citar o Maranhão, que numa dessas visitas, o Dr. Murilo, um homem de quase 25, 26 anos de sistema prisional, mineiro, foi para o sistema prisional do Maranhão pós-crise 2014. Ele ia ser secretário durante a crise, não deu certo, e foi convidado no ano seguinte, 2015. Mas a lógica dele já vinha sendo planejada. Ele já sabia aonde ele queria chegar. Veio uma ferramenta de São Paulo, Santa Catarina e especialmente do Maranhão. Nós temos dificuldades de empresas. E ele está certo. Então, na época, a ideia para ele era, vai lá. Só que hoje, eu vou trazer para julho de 2022. Nesse exato momento, ou semana passada, o Maranhão, Dr. Washington Clark, faltava cimento no estado. E o maior cliente da produção, da venda, chama-se Sistema Prisional do Maranhão. Eu acredito que já calçaram mais de 1.500 quilômetros de ruas que a sociedade não tinha mais jeito. Chama o sistema prisional. A produção de bloquetes, de fábrica de bloquetes, das primeiras visões do Dr. Murilo e toda a sua equipe. Estruturar um produto para que esse produto tenha um significado interno e externo. Aí as pessoas dizem, mas o Maranhão é o melhor sistema em procedimento? Acredito que não, mas é o melhor em gestão. E naturalmente, quando eu tenho gestão e eu consigo ter metas e objetivos, estratégias, preparar gestor, tem ranking dos gestores, tem seminários dos gestores, tem competição entre os gestores, baseado por uma metodologia de gestão. Existe aquele que fala, mas o caos, do mesmo jeito, Santa Catarina. Cadê o caos? Cadê Pedrinhas? Hoje é Complexo de São Luís, totalmente renovado, com modelos copiados de outros estados, com uma portaria unificada, para melhorar o controle, com a ala de segurança máxima, para controlar o preso. Então, o presídio que era fora, treinado pelos nossos servidores, foi para dentro do complexo. Por quê? Porque você começa a afogar essas lideranças e em algum momento ou elas vão entrar para o estudo, ou elas vão entrar para o trabalho, ou elas vão continuar tendo tranca até um dia decidir. Hoje o Maranhão, nos últimos 3 anos, bate recordes e mais recordes de trabalho e educação. Através de financiamentos também do governo federal, aquela fábrica de colchão está lá, produção de roupa escolar, de uniformes e principalmente a produção de blocos. A produção de blocos. E isso me orgulha muito porque o Piauí começou a dar o pontapé inicial. Olha, anos e anos depois, há mais ou menos um mês, inaugurou a primeira fábrica simples, mas é assim que começa, senhor gestor. É assim que começa, senhor empreendedor e empresário. E qual é a ferramenta que a gente hoje utiliza? Os eventos, doutor Clark, os seminários. E quando a gente foi para a modalidade online, não teve um ano que nós não tivemos menos de 1.000 pessoas assistindo. Fora a disponibilidade no site da gente colocar a fala de gestores, empreendedores, servidores, um mundo
de oportunidades sendo relatadas através de testemunhos. Por isso que a gente fala, se você está se espantando em ver redução de criminalidade, se você está se espantando tem algo errado, será que você parou para ouvir o que está acontecendo do outro lado? Será que é uma mágica? Não é mágica, não, é muito trabalho. E o que está acontecendo? As boas práticas estão expandindo para o Brasil. Ninguém quer ficar para trás. Agora, de novo, e se nós quebrarmos as barreiras iguais ao diretor-chefe de segurança de Chapecó e Curitibanos, podemos ir além? E aí onde vem uma ferramenta poderosa como essa? O conhecimento. E isso vai mexer no íntimo de cada gestor. E o cara vai dizer, eu tenho que fazer a diferença. Você pode pegar, eu sou empresário do Paraná e eu tive uma grande decepção com o sistema prisional. Em 2014, todo mundo que investiu no sistema do Paraná perdeu suas fábricas. E o Paraná era um modelo de empregabilidade. Então essa tese de vocês está errada. Porém, nós estamos falando de segurança. Até 2014, o sistema do Paraná não tinha uma metodologia de segurança. Mas é importante falar dos policiais penais do Paraná. Era um dos poucos no Brasil que entravam no pavilhão. E nós tivemos uma crise, Dr. Clark, em Cascavel. 2 celas fragilizadas, os agentes entraram no corredor para fazer um procedimento de rotina igual que a gente faz no federal, todo dia dentro do pavilhão. Por que você está falando isso? Porque em muitos estados o Estado não entrava mais. E aqueles homens sem ferramentas de trabalho. O que é ferramenta? Uma calibre 12 não letal, uma técnica de mobilização aprimorada, uma tonfa, um protocolo de controle de acesso. Na magnitude que era o Paraná, perderam aquele pavilhão. E eu contava para as autoridades depois, se tivesse uma calibre 12, as pessoas diziam, é impossível. E eu dizia, é possível. Eu tinha controlado a crise naquele ambiente. Porque não era todas as celas que estavam abertas, eram só 2. E ali pegaram os servidores de refém, e aí veio o problema. Quebraram toda a cadeia de Cascavel, tiveram que transferir. Vou chutar aqui 800 presos. O problema é que era no lugar virou em vários locais. Vários empresários perderam seus locais de trabalho. E nos últimos 3 anos, existe um processo inverso do sistema prisional em tentar, segundo o relato dos gestores que me passaram, de buscar esses empresários e a retomada. Hoje o estado do Paraná tem um SOI, não só em pontos, praticamente todo o sistema. O policial penal do Paraná está dentro do pavilhão, está preparado, ele já tinha isso. Imagina só um homem preparado. Então os protocolos de segurança são totalmente diferentes do passado. Então quando se alguém peguei um exemplo, claro que nós podemos ter um problema. Nós estamos lidando com pessoas, existe risco, existe. Mas é importante identificar, por exemplo, o perfil do preso que está lá em Curitibanos, em Chapecó. O gestor ele tem uma visão e ele vai saber lhe dar essa visão. Os homens de segurança de cada estado, da Polícia Penal, vai saber dar essa visão e com certeza vai dar esclarecimento. Então, um caso X tem algo? Tem. Teve uma crise? Teve. Mas possivelmente a metodologia não é a metodologia que é utilizada hoje. Para isso é importante saber. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero chegar no Ceará nos próximos momentos para falar quando eu associar um procedimento de segurança a uma metodologia de trabalho e educação. Perfeito. Antes de chegar no Ceará, eu quero te fazer 2 perguntas. Como o DEPEN pode auxiliar no incremento e na ampliação das centrais de monitoramento eletrônico de imagens? E como o DEPEN pode auxiliar na melhoria de condições para os trabalhos dos canis nos estados? Então, boa pergunta. Então, vamos porque a segurança influencia diretamente na execução penal e na política de trabalho que a gente vem falando agora. Mas, primeiro passo, o que é o departamento penitenciário? É um fomentador. Vamos imaginar que nós tivéssemos uma escassez de recursos. O principal papel do DEPEN, que já é feito com recurso ou sem recurso, é fomentador, direcionador de políticas. Então, hoje, muito mais transparente, porque nos últimos anos nós começamos a definir notas técnicas orientativas. Então, sai um tema ligado às áreas que nós temos, a gente direciona através de notas técnicas no site do DEPEN para que aquilo tenha um direcionamento. Como, por exemplo, a política do fundo rotativo. Nós temos a nota técnica. Nós vamos ter um curso nas parcerias da nossa escola penitenciária também falando. Nós temos uma disciplina na parceria da nossa escola de gestão prisional, da Escola de Serviços Penais do DEPEN, com a Fundação Pitágoras, um módulo só de fundo rotativo. Então, existe hoje uma ferramenta muito importante
E por isso a importância da qualificação do gestor. Por quê? Porque a gente está vivendo uma transição. Então, eu não posso falar que o sistema ainda tem muita escassez. Tem. Ele não teria escassez se todo o dinheiro repassado atendesse a toda a demanda do Estado. Nós temos locais que o Estado só passou a ter investimento a partir do momento que o fundo penitenciário passou a ser descentralizado através do fundo obrigatório, iniciado em 2016. Porém, o departamento tem que traçar estratégias, planos estratégicos. A gente não consegue atender todas as áreas. E a fundo já foi muito poderoso porque ele conseguiu atender a área de segurança. Então nós temos políticas de trabalho, educação, saúde, muito importante durante a pandemia, alternativas penais, monitoração eletrônica, egresso, mulheres e LGBTI, religião e assistência. Essas já são 8 ou 9 políticas ou 10 políticas, assistência religiosa e jurídica, que nós já direcionamos para fortalecimento da execução penal. Muitas delas, por exemplo, não são prioridades dentro da administração pela falta de recursos, pela falta de tempo dos gestores e pela falta de uma mão direcionando. Então, o fundo a fundo foi primordial para isso. Primeiro, a escassez. Nós tínhamos estados que não tinham arma. O fundo a fundo fez com que fosse direcionado recurso pelo gestor, dando essa liberdade para o gestor, para que ele pudesse sanar as dificuldades de anos do sistema prisional. Então nós tínhamos estados que não tinham computadores para trabalhar. Imagina só várias demandas que não tinham soluções há anos e aí você recebe um recurso. Então é entender o poder e a decisão de um gestor, de um secretário e sua equipe para tomar decisão. Por exemplo, no estado X, todas as armas da secretaria eram doadas da Polícia Militar. Não se tinha investimento nenhum. Nós temos um estado muito bom em procedimento que há um certo ano no seu orçamento não tinha R$1 milhão para investimento. E aí você observa, e de onde vem esse investimento? Tirando o carro alugado, que às vezes é uma política do Estado, do DPI. E aí imagina ter que atender várias políticas. Porém, dentro do fundo a fundo, vários estados já têm uma política de aprimoramento do monitoramento. E aí eu digo, é uma decisão do gestor local. Infelizmente, às vezes a demanda de alguns estados fazem com que aquele estado não tome a decisão por acompanhar, mas eu posso falar agora de Roraima, que conseguiu sair do caos e hoje conseguiu controlar seu sistema, e o gestor tem câmeras do celular, ele consegue acompanhar do celular. Nós temos o estado do Pará, que além da aprimoramento, não vou falar de todos, que eu não sei se é todas as unidades, mas eu acredito que seja muitas unidades, que tem câmeras, uma central de monitoramento acompanhando, e a reconhecimento facial, recursos possivelmente federais e estaduais, e investimento. E nós temos o Piauí, um dos primeiros estados a abrir um canil com o dinheiro do fundo. Em algum momento, essas informações vão se cruzar. No entanto, não tem como depender. O certo era nós conseguirmos comprar tudo, se a gente quisesse execução rápida, só que nem todo mundo tem braço para atender todo mundo. Existem as políticas, e se ela não é atendida por nós hoje, ela é atendida pelo nosso fundo a fundo. Só que, nos próximos anos, possivelmente esse fundo a fundo vai ter que ter direcionamento para a política de execução. Que essa é a finalidade do recurso do fundo a fundo. Dar direcionamento a uma política. E aí, a gente tem... É um desejo nosso a gente ter uma política de aprimoramento da segurança. Ainda é um desejo. E seria uma forma da gente conseguir atender algumas demandas de alguns estados que não são atendidas ou observadas, às vezes, pelo gestor. A gente tentou comprar algumas caminhonetes. A gente compra as vans para transporte de 8 presos. Só que a gente percebeu que alguns estados centralizam perfeitamente nas grandes regiões, porém alguns estados não têm carro. E aí você tem uma caminhonete daquela, uma van para 8 pessoas, para transporte de 8 pessoas, mais 5 operacionais ou 4 operacionais, e você está com ela no interior, e ali você só precisa de um carro para o transporte de 2 pessoas. E aí você tem um desperdício naquele momento, e a gente está tentando criar padrões, tentamos listar viaturas caminhonetes, e no futuro, se tivermos tempo, comprarmos um carro menor para 2 pessoas, para justamente a gente ir atendendo gradativamente às necessidades dos diretores. Então, infelizmente, a política de monitoramento em canis ainda não é uma política da nossa visão, porém atendida pelo fundo, discricionariamente pelos seus gestores. Então, o network do servidor tem que ser com o seu gestor local. Nós já temos ações sendo atendidas pelo Fundo a Fundo, que é uma política do DEPEN, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, porém, depende da decisão interna e aí das prioridades internas. Mas acreditamos sim que teremos esse momento de um aprimoramento da segurança e não tenho dúvida, até pelos preços dos bodyscans, dos equipamentos. O bodyscan é o equipamento para visita, para a questão da visita vexatória. Isso é martelo batido. Nós temos isso mapeado no Brasil. Temos iniciando um novo processo de aquisição.
O mercado, acho que deu uma equilibrada, mas os preços estão muito altos. Mas nós temos essa política de controle da revista vexatória para uma melhor qualidade no processo de visita nas unidades, mas eu acredito que, através do fundo a fundo, com seus gestores, o gestor possa sim buscar recursos que são encaminhados todos os anos por respectivos estados para essa decisão. E quanto ao monitoramento, é uma política necessária, ela vai ocorrer, mas os estados têm que se preparar para isso. Não adianta eu ter um pavilhão, botar uma câmera que o preso tem acesso, eu não tenho vigilância aproximada, eu não tenho efetivo. A câmera não é para substituir o efetivo, do mesmo jeito que a automação. Elas são métodos para melhorar o nosso protocolo de segurança. Elas não são métodos para substituir o homem, para ficar bem claro esse ponto. Então, é de suma importância o sistema controlado. Agora, o que a gente quer dos gestores? Avançar. E para avançar, é trabalho e educação. Não tenhamos dúvida disso. E para avançar mais ainda, que o preso não volte para o sistema prisional. E para avançar mais ainda, para que a gente consiga trazer uma resposta, tanto para a vítima como para a sociedade. E essa resposta, hoje, ela é intuitiva. Que o preso pague pela sua pena e que ele pague ao Estado, reembolse o Estado. E isso tem que ser através do trabalho prisional. E eu não tenho dúvida que é uma ferramenta poderosa e nós teremos a resposta de todos os lados e a satisfação do real cumprimento da pena. Perfeito, Abel. Como você contextualizou a questão de retomada de controle, o avanço em direção à questão da educação e do trabalho, nada mais oportuno do que nós falarmos de Mauro Albuquerque, Ceará, onde formou praticamente todos os policiais penais no quesito intervenção. Então, para falar dos resultados, como o senhor bem colocou, acho que o principal é falar do personagem. Nosso segundo personagem, Mauro Albuquerque. E quando a gente fala em personagens, são pessoas que realmente contribuíram no nosso sistema prisional. São pessoas que têm uma bênção divina, que têm uma missão nessa terra, que têm uma missão na nossa geração e já está passando de geração a geração. Acho que o Mauro já pegou, no mínimo, a transição de 3 ou 4 gerações de policiais penais do Brasil. Então vamos lá. Falar do Mauro é importante a gente retornar para a década de 90, o policial militar. Aquele mesmo policial, claro que com muito mais sabedoria hoje, mas é a mesma mente brilhante de hoje como gestor. Hoje, no ano de 2022, o Mauro já está no mundo digital, né? Então você já pode acompanhar um pouco do Mauro pelo Instagram e as pessoas vão dizer assim, será que é isso tudo? E para quem conhece um pouco do Mauro, eu conheço um pouco, quem conhece muito mais é o Michael, o Justino e toda a velha guarda do nosso DF que participou desse processo de revolução e plantou uma semente poderosa para a transformação do nosso sistema prisional brasileiro. O Mauro é aquilo ali, que dirige o trator, que lava o banheiro, o que cobra do preso, que cobra do servidor, que cobra organização e, principalmente, que cobra que todos possamos pagar o salário que nós ganhamos. E ao entrar para o sistema prisional, claro, da juventude, era aquele homem de andar no meio dos presos. E já com preparação choquiana, uma visão de choque, de imobilização, ele começa a ver que aquilo tinha que ter uma mudança naquele ambiente. E aí o que acontece? O Mauro começa a implementar, já no início do ano 2000, como servidor, na época da Secretaria de Segurança Pública, né? Ele saiu da Polícia Militar, entrou para a Secretaria de Segurança Pública. Na época, a Polícia Civil hoje tem esse cargo na sua estrutura, como se fosse o policial de custódia, mas na época era o policial civil que fazia a custódia dos presos. Então o Mauro começou a vivenciar aquele ambiente prisional e disse assim, isso aqui dá para melhorar. Claro que eu vou contar histórias, elas não vão estar igual à perfeição, mas é justamente para criar o entusiasmo do ouvinte e da pessoa que quer se conectar com o sistema prisional ou quer seguir um legado. E eu conto muito parecido com a história que a gente vê nas rotinas das unidades, quando você tem um líder, um chefe que causa muito problema porque ele cobra demais, é natural que tire ele daquele plantão e bote em outro plantão, ou que natural tire ele e convide ele para outro setor. E aí eu brinco, claro que não é tão, a história não é tão como eu vou falar agora, mas é justamente para chamar a atenção. O chefe do Mauro tira ele do plantão e coloca ele no expediente. E o que o Mauro vinha fazendo? Treinando seu plantão para que o policial, o servidor da época, não fosse refém dos presos. E se fosse, como ele saía daquilo?
E aí eu vou trazer uma pessoa importante nesse processo, hoje, nesse período, coronel da PM, o Senasp, coronel Paim, e ele foi muito claro e me dá uma informação preciosa de sabedoria. Mas ele falou o seguinte: o Mauro salvou a vida dos policiais militares. Ele é doido, um tom de brincadeira. Mas os policiais militares do DF sabem o quanto aquele homem fez o bem para nossa tropa. O Choque vivia na Papuda. Tinha muito problema, então chamava o Choque. E aí eu vou juntar essas duas histórias, mais uma vez. Não quer dizer que essa história esteja no mesmo período. Estou contando uma história para chamar atenção. O Mauro sai do plantão e treina todos os plantões. E aí começa um novo processo de transformação. E a cada treinamento ele começa a perceber, funciona, dá certo. Se nós quisermos controlar um sistema prisional, a gente consegue. E aí veio uma rebelião no ano de 2000, foi a última rebelião do Distrito Federal. E quando terminou a rebelião, o Mauro foi chamado. Qual é a solução? Ele falou, criar a GEPOI. E ali começa um processo, com as técnicas implementadas, é experimentado no Rio de Janeiro, já na parceria formatando o grupo de intervenção do Rio, tem uma rebelião, lá tinha muitas rebeliões, e ocorre uma operação, e não deu tempo da ordem, eles já fizeram a intervenção, e conseguiram ter um resultado extraordinário, e ali o Mauro percebeu, isso aqui dá para ir para qualquer lugar, essa técnica. E aí começou a fazer os pequenos cursos de intervenção, até que ele foi reconhecido e chamado para fazer uma consultoria para ver se o procedimento dos federais seria bom. E ele foi dizendo, arranca isso, devolve essa munição, não compra isso. E o ministro da época convidou o Mauro para ser nosso instrutor. E a mentalidade dele foi implementada nos presídios federais. Procedimento. Procedimento. Essa foi a palavra que nós tanto ouvimos. E, acima de tudo, a geração do sistema penitenciário federal, que hoje segue o mesmo padrão, Dr. Clark. Do último concurso ao primeiro, a essência, claro que teve avanços nas matérias, mas a base da formação é a mesma. Isso que é o mais importante. Então, se nós tivéssemos 12 presos e começar um processo de intervenção, funciona, porque a metodologia implementada em 2006, através da raiz e técnica de Mauro Albuquerque e todos os seus, funciona. Lá atrás, viria essa possibilidade do grupo de intervenção, que se concretiza em 2017. Eu vou antecipar para a gente chegar na nossa fala, que é o trabalho prisional. E em 2017, o DEPEN, junto com o Mauro e todos os estados, ou quase toda a federação, vão ao Rio Grande do Norte. Pouco tempo depois, o Mauro vira secretário. Só que no Rio Grande do Norte, ele não tem dinheiro de investimento. E se você olhar os painéis do DEPEN, você vai ver que muitos dos investimentos de construção, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e os outros são do DEPEN. Então você tem uma escassez de recurso muito grande. Mas esse recurso, igual ao Roraima executado, transformaram o sistema prisional. Se nós não tivéssemos o fundo penitenciário, como seria o nosso sistema prisional brasileiro? E de novo, em algum momento nós vamos falar muito do fundo, também é uma ferramenta importante. E aí ele recebe um convite para ir para o Ceará. E aí começa uma verdadeira onda de ataques. E no momento, se a gente falar de organizações criminosas, eu posso contar um pouco essa história. Só que em 30 dias, Mauro Albuquerque e toda a sua equipe fecham 106 cadeias. Das 106, 96 são fechadas e 10 disponíveis para a Pax, se quiser instalar a Pax. Ele tira. A massa carcerária do Ceará era 30 mil presos, só que nós não tínhamos informação, caso o CISDEPEN atrasado, quando atualizou, e o próprio Mauro. Em 2019, antes da pandemia, caiu para 25 mil presos. De 30 mil para 25 mil presos. A polícia do Ceará é uma das melhores polícias do Brasil. Eles não deixam de prender. E no meio de ataque, aí que prenderam gente mesmo. E o que aconteceu? Em 2018, o Ceará teve 2.400 audiências. Em 2019, a Justiça do Ceará trabalhou 10 vezes mais. Não teve audiência cancelada por causa de crime organizado. Não teve audiência cancelada por falta de viatura. Não teve audiência cancelada por falta de servidor. Em 2019, foram 24 mil audiências na mão e 6 mil online por videoconferência. Por que eu quero chamar a atenção? Porque até aí estaria o padrão de segurança. Só que o Ceará já tinha um fundo rotativo. O Ceará está levando empresas e mais empresas para conhecer. É um trabalho árduo? É. E de quebrar parâmetros? Sim. O Ceará hoje, toda quinta-feira ou sexta-feira, todos os presos, da segurança máxima ao preso mais trabalhador, todos cantam o hino nacional. Todos. Se você quer um maior simbolismo do que isso. Por isso que eu falo, quando os personagens forem citados aqui, esse personagem, para você que vai nos ouvir daqui a 20 anos,
esse podcast. Você vai saber quem fez história. Claro que essas pessoas representam milhares de servidores, mas elas fizeram algo extraordinário. Porque para ter a coragem que elas tiveram. Para o senso comum tudo era fácil. É só fazer isso. Muitos tiveram a chance de só fazer isso. Só que pessoas extraordinárias fizeram a grande transformação. E elas têm que ser reconhecidas pelo nosso país. Se hoje nós temos um índice de violência reduzido, e por que eu vou falar de um estado com o outro? Porque o estado de Roraima, um preso lá dentro, mandava em outro estado pela facção criminosa. Imagina só um preso insignificante naquele ciclo, tendo o poder de mandar. É insignificante porque tinha um preso no Paraná na delegacia, que se dizia o líder de outro estado. E aí a gente vai dar significância para isso? Tanto é que ele viu que era tanto trabalho que ele pediu para sair. Ele pediu demissão do cargo de líder do outro estado. Que ele disse, vai dar trabalho para outro, vai não dê para mim. E de muitos gestores espalhados, principalmente, Dr. Clark, daqueles que viveram a escassez. Hoje é muito fácil falar. Hoje está sendo fácil falar. Mas eles sobreviveram à escassez. E merecem todos os nossos prêmios. Mas a gente vai estar sempre citando alguns nomes estratégicos. Então hoje o Ceará, eu só quis falar do hino para você entender a proporção. Para o senso comum pode ser fácil. Para outro gestor, duvido que é assim. Pois vai lá visitar. Cadeias limpas, organizadas. E a meta é todos os presos em atividades educacionais. Todos os presos em leitura, em atividades culturais, em ampliação da formação do ensino formal. E aí, nesse caso, nós dependemos de outras instituições como o MEC, Secretaria de Educação. E às vezes o sistema não estava preparado para isso. Só para vocês terem ideia, ainda bem que tinha algumas salas no Ceará. Só que as salas nunca imaginaram ter fila de espera para entrar naquelas pequenas salas. E esse é o caminho do nosso tema prisional. E a gente vai poder falar em outros momentos, detalhadamente, um pouco mais de cada estado. Um pouco mais do significado de segurança, do que foi o vazio e que isso se transformou. Por quê? Porque quando nós estivermos preparados, e já estamos fazendo, nós vamos ter que ajudar a América Latina. Porque em muitos locais, os gestores prisionais estão se perdendo. E quando descobrirem, pode ser que leve os anos que o Brasil levou para se descobrir, para se achar. Esse é o caminho. E eu sei que o Dr. Clark defende esse caminho. E nós estamos neles, firme e forte e com muito entusiasmo. Perfeito. Abel, quando tu falaste com muita propriedade sobre a questão, principalmente falando sobre o Mauro e da capacidade de treinar policiais penais pelo Brasil afora e da importância que é a unidade prisional ter segurança para que esse ambiente de segurança atraia esses empresários para que eles possam implementar as suas atividades dentro daquela unidade. Que isso seja demonstrado para o empresariado que há segurança para receber qualquer tipo de atividade ou qualquer tipo de desafio proposto pelo empresário. Então, para fechar essa etapa, é muito bacana em contextualizar, a gente pode pensar em dois extremos. O extremo da total liberdade, daquela unidade onde você pode chegar lá e não ter efetivo, e ser um local que você consiga instalar um galpão. E a informação mais preciosa, primeiro, que se o gestor foi atrás do empreendedor e sabe que pode botar no extremo, eu estou falando na unidade que você olha assim, pô, mas não tem ninguém aqui com protocolo de segurança. Vamos imaginar que a pessoa entenda um pouco e diz, mas vocês não têm um protocolo de segurança rígido, mas existe um perfil do preso e esse perfil gera uma segurança dinâmica que a gente possa ter trabalho, educação e um bom relacionamento naquele ambiente. Então é perceptível. Só que nós estamos falando em crescer. Nós saímos de 13% em 2013, passamos pela pandemia. Hoje nós temos 19%. Não, em trabalho era 19%. Hoje está em 19% a recuperação da pandemia, muito mais qualificado, porque o sistema sobreviveu ao processo da pandemia com produção, baixou para 13% e subiu para 19%. Nossa expectativa é chegar pelo menos a 25%. Mas olha só, ainda está longe se chegássemos a 25%. Mas a gente conseguiu chegar no 20% nesses extremos. Então são locais que a gente diz, lá é mais tranquilo o perfil do preso, e eu boto lá. Quando a gente fala de segurança, é para a gente atingir, não vou falar os 75%, mas 65%, 50%. É esse lado do extremo que a gente tem que alcançar. Então, às vezes, a gente estava com 15% de trabalho,
ou 12%, que aí estamos falando de pessoas que vêm de fora para trabalhar, porque estava no extremo da segurança dinâmica, aonde eu consigo, não pode ser uma cadeia rígida, porque pode ser que tenha problema. Agora imagina, se eu consigo garantir que tem segurança, eu consigo sair de um extremo de 13%, 14%, 19% para um lado de cá, quem sabe é 70%. 70% em atividades laborais com produção interna e com produção externa. É possível. Nós temos um diretor no Mato Grosso do Sul que ele produz peixes. Ele mandou uma mensagem agora que fechou em 2 toneladas de produção. Nós temos agricultura. Existe os dois extremos. O que nós estamos fortalecendo é o extremo da segurança, porque quando ele estiver fortalecido, você pode ter o perfil que tiver lá dentro. Lá em Chapecó, temos também presos trabalhando em alas faccionados. Até os problemáticos querem trabalhar, eles querem se ocupar. O problema é as escolhas. Então o sistema ele foi tímido por muito tempo para dizer assim, não posso ficar trazendo muita gente que eu não dou conta. Mas é esse o investimento em segurança para que esse leque aumente e a gente chegue a 70%. E chegando a 70% vai virar natural. E nós não vamos debater rebelião, nós não vamos debater crise. Primeiro, porque aonde tiver preso problemático vai para uma cadeia que não vai ter essas atividades. E bota leitura, bota curso online, mas bota artesanato para ele fazer, para ele se ocupar, até ele dizer assim, eu quero ir. Vai chegar o momento que o preso está fazendo artesanato. No último curso que o Mauro colocou, um curso de inteligência emocional no Ceará, ele colocou 2.000 presos. Um curso extenso, longo. Imagina no ambiente 400 presos disciplinados. E é só pegar os vídeos de 2018, que tinha lá era farra e festa. E muito celular. Quando vem um questionamento de segurança, é para dizer assim, vai ter unidades que não vai precisar, porque a segurança dinâmica permite. O perfil do preso, o gestor já sabe. O desafio nosso é fazer um dia de uma prova do Enem, um dia da prova do Enseja, e você botar 400, 500 presos numa sala de aula. E saber que todos lá estão fazendo, estão participando. Esse é o caminho. E é possível. E nós acreditamos nisso. Abel, para a gente dar um encaminhamento nessa primeira conversa, vem também uma indagação do empresário, do empreendedor. Qual deve ser o procedimento dele para apresentar um projeto ao DEPEN? Tem sim, doutor Clark. Tudo que é inovador, nós recebemos. Isso aqui é um fator importante, chamar atenção para isso. Muitos das pessoas que buscam nos procurar, e são poucas, nesse universo do Brasil, é um número muito pequeno. Às vezes elas procuram através de outro contato, ou um contato no Estado, olha, procura o DEPEN, ou de algum político que conhece, olha, quem mexe com política de prisional é o DEPEN, procura o DEPEN. Mas o que a gente vai deixar aqui, que o departamento recebe sim propostas, você pode mandar, eu tenho um projeto, manda. Esse projeto ele é protocolado no nosso sistema e vai para uma área técnica. Então a área técnica passa a conhecer esse projeto, percebe, porque às vezes tem projetos que realmente não tem um direcionamento para o sistema prisional. Às vezes nós marcamos reuniões para ouvir um pouquinho mais desses projetos. Claro que não daria para atender a todo mundo, mas a gente busca, por nossa equipe, ter esse network com todos os estados, a gente consegue ter a percepção. Isso tem efetividade? Não tem? Isso aqui é bom? Às vezes o produto não é nem para o sistema prisional, então qualquer cidadão, qualquer estudante pode fazer questionamentos, fazer perguntas e também trazer soluções. Quando ele traz toda a documentação, nós fazemos um protocolo, encaminhamos para a coordenação área técnica. E, em muitos casos, a gente procura ouvir esse projeto. E, em alguns casos, e aí eu falo, com institutos de educação, nós temos parcerias. Com universidades, nós temos parcerias. Nós estamos falando de uma equipe que não é tão grande, mas de todos os projetos que nós conseguimos implementar com uma universidade, com a faculdade, com o Estado, com outra instituição, foram através de muito diálogo. Então, a gente tem que estudar aquele projeto, fazer uma consulta da efetividade daquele projeto, do interesse daquele projeto também pelos estados, mas ainda falta muito, porque as pessoas acreditam que eu tenho que conhecer alguém ou ir pessoalmente. Então, o nosso desafio é, tem uma ideia, acredita em algo, tem um sonho de colaborar com o sistema prisional e acha que tem um negócio interessante, oficia para o departamento, perguntando, eu tenho esse projeto, é interessante, porque é natural despachar para a área temática, como também eu sugiro, oficie para a secretaria do seu estado. Falta muito, e aí a gente pensa que é criatividade, mas às vezes é só o impulso, o incentivo para que a coisa aconteça. E às vezes só falta essa comunicação, algo tão simples, mas nem todo mundo acredita que é viável
e nem todo mundo depois é paciente para esperar os resultados daquele produto, aonde ele possa ir, ou a melhoria do produto. E, consequentemente, empreender, ter seu lucro também. A gente está falando de empresários, nossos eventos, a gente traz esses empresários para falarem também dos incentivos que eles recebem, mas principal de tudo, essa falta às vezes, esse receio de procurar, e nós temos no Brasil pessoas corajosas que já procuraram e já implementaram grandes projetos a nível de sistema prisional, de pesquisa. Perfeito. Abel, eu agradeço a sua disponibilidade. Fica já o convite para uma próxima conversa, de acordo com a tua disponibilidade. Realmente a gente tem muita coisa para falar. É muito bom ter essa possibilidade de acesso, de conversar contigo. A gente está sempre aprendendo. Mais uma vez, obrigado por tudo. Obrigado pelo teu carinho, acima de tudo. Dizer aqui para todo mundo da sua competência, do seu amor pelo sistema prisional e do seu profissionalismo. Mais uma vez, obrigado por tudo e obrigado por você ser meu amigo. Beijão, Matheus e Dona Érica, tá bom? Obrigado. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio de Extramuros Podcast. Sou muito grato pela sua audiência, grande abraço e até o próximo episódio.